Olá, boa noite. Meu nome é Jorge Knack e venho aqui para começando aqui porque deu uma quedinha no nosso início. Então, meu nome é Jorge Knack e eu estou aqui na live das quintas-feiras, às 20 horas, para falar sobre yoga e sobre esse conhecimento chamado psicologia do yoga, né? O yoga é uma filosofia, o yoga é uma psicologia, ele integra toda essa visão do ser humano, de mente, de corpo, de respiração, de espiritualidade. E eu costumo chamar de psicologia do yoga para lembrar que o yoga trata especialmente da mente. Então é sobre isso principalmente que a gente vai estar falando e vai estar conectando então o que a gente conversa sobre respiração, o que a gente conversa sobre corpo, o que a gente conversa sobre espiritualidade, né, com esse aspecto mental. Então vamos lá. Então várias pessoas chegando. Boa noite para todos vocês, bem-vindos. A gente está então no Instagram e está também no YouTube. Também já começou aqui a live, já coloquei para ao vivo aqui no YouTube também. Vou, como sempre, acompanhar mais aqui no Instagram as perguntas, né, os comentários, porque é difícil eu ficar sozinho aqui, mexendo com os dois, então tem que privilegiar um deles, né? Se alguém quiser colocar alguma coisinha aqui no YouTube, eu vou tentando também, só que não prometo conseguir acompanhar bem os dois. Vou fazer o possível. Vocês vão ser muito bem-vindos sempre, né, com os comentários, com as perguntas, porque isso enriquece bastante a nossa conversa. E hoje, então, a gente continua com aquele tema dos desequilíbrios internos, né? A gente tem falado muito sobre a questão desse aspecto negativo, né? Qual é a nossa vivência de sofrimento e de perturbação e como é que o yoga vai estar tratando esse assunto. A gente já conversou sobre alguns aspectos como Daurmanasya, que pode ser interpretado, traduzido por pessimismo, que é uma mente ruim. A gente falou sobre dukkha, que é o sofrimento emocional, principalmente. A gente falou sobre Angamedjayatva, que é a inquietude física. E a gente vai estar falando hoje sobre Shwasa Prashwasa. Shwasa Prashwasa é uma perturbação relacionada à respiração. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas antes da gente começar, como sempre, a gente vai então fazer o canto do Yoga Sutra. É importante a gente sempre lembrar, né, da importância dessa escritura. Eu sou insistente nisso, porque o que faz com que esse conhecimento ele esteja presente aqui não é a pessoa do Jorge, né, ou a pessoa de cada um dos meus professores, é o contato deles com o conhecimento do yoga, esse conhecimento que, claro, que depende de uma pessoa passando para outra, né, nessa tradição oral, que tradicionalmente é o yoga, mas a escritura é que vai estar garantindo, né, a gente conhecendo a escritura, a gente vai poder olhar e verificar realmente esse conhecimento ele está sendo bem preservado. Então, conhecer a escritura é um aspecto fundamental dos conhecimentos que vêm da Índia, né, como a Ayurveda, como o Yoga, como o Vedanta. Esses conhecimentos que vêm de lá, eles dependem de uma relação bastante séria e comprometida com a escritura de base e com o professor de uma determinada tradição. A minha tradição é a tradição do professor Krishnamacharya, do professor Desikachar, né, TKV Desikachar, que tem em português o livro O Coração do Yoga, né, um ótimo livro para quem quiser conhecer um pouquinho sobre yoga. Então vamos começar com o canto do Yoga Sutra, essa escritura que é uma das mais fundamentais para a compreensão do yoga. Atha yoganushasanam yogaha chittavritti nirodhaha abhyasa vairagyabhyam tannirodhaha. Aqui eu fiz uma seleção de 3, né, dos versos que estão lá mais para o início do Yoga Sutra. Vamos pegar aqui alguns que estão um pouquinho mais adiante, que falam especificamente sobre o tema que a gente vai estar tratando e que a gente tem tratado nos últimos encontros, nas últimas lives aqui também. Dukkha daurmanasya angame jayatva shwasa prashwasaha
vikshepa saha bhuvaha. E mais adiante, alguns termos aí para quem estuda um pouco mais a fundo o yoga, né, para vocês identificarem no que a gente vai estar conversando depois. Tasmin sati shwasa prashwasa yoho gati vichedaha pranayamaha bahya abhyantara stambha vrittihi desha kala sankhyaabhihi paridrishto dirgha sukshmaha. Então, aqui alguns versos que têm relação, para quem quiser consultar. O que eu cantei foi o verso 1 do capítulo 1, o verso 2 do capítulo 1. Depois eu pulei para o verso 12 do capítulo 1. Depois nós fomos para os versos 31 do capítulo 1 e verso 49 e 50 do capítulo 2. Então, esses foram os versos que a gente cantou hoje. Tá? Então, do que esses versos estão tratando, né? Primeiro se fala, lá no iniciozinho do primeiro verso que eu cantei, ele fala sobre o processo de yoga, que deve ser aprendido dentro de uma tradição específica, dentro de uma linhagem, né, com um professor, pessoalmente, individualmente. Fala o que é yoga. Depois fala que o yoga ele vai ser desenvolvido através de um processo de uma ação específica e também o desenvolvimento da compreensão do que a gente vai procurando deixar de lado, vai procurando enfraquecer. Depois disso, eu cantei o verso que trata dos obstáculos desses que surgem, né, dos sintomas desse desequilíbrio interno. Depois eu cantei alguns versos que tratam de pranayama, ou a prática mais específica relacionada à respiração. Por quê? Porque ali esses versos trazem termos sobre os quais a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. A partir de hoje, a live que a gente vai ter vai ser um pouquinho mais curta, né? Isso principalmente porque conversando com o pessoal do Pratik Prana, a gente, né, viu que também não tem uma necessidade de a gente alongar tanto a live, porque muitas pessoas também à noite, aqui no Instagram, nas redes, também não tem tanta disponibilidade de tempo, a maioria das pessoas acaba vendo um pedacinho mais curto. Então também vou encurtar um pouquinho a live, fazendo cerca de 25 ou 30 minutos, né? Fazendo de uma forma que fique um pouco mais fácil vocês estarem seguindo. Então, o que é esse sintoma, né, dos nossos desequilíbrios, chamado Shwasa Prashwasa? Shwasa Prashwasa significa, se a gente traduzir de uma forma bem literal, inalação e exalação. E por que aqui esse termo relacionado à inalação e exalação, Shwasa Prashwasa, está relacionado a algo negativo? Porque esse termo, Shwasa Prashwasa, ele está especificamente relacionado à ideia de uma respiração, uma inalação e uma exalação que vem de um padrão que é inconsciente. Ou seja, é algo que vem completamente a partir do nosso automatismo e não de uma relação sensível. Então esse é o principal ponto aqui. Quando a gente fala sobre yoga, uma das principais características de todo o processo de yoga, o que vai ser enfatizado, é o nosso treinamento, é a gente ir aprendendo a ir na direção de uma relação sensível com qualquer coisa. O que significa uma relação sensível com algo, ou com uma circunstância, né, ou com uma pessoa? Significa que a gente realmente está tentando olhar para aquilo que está na nossa frente. Inclusive tem alguns conceitos, né, que um dia a gente poderia conversar sobre isso aqui também, né, no futuro. Fala, né, que normalmente a nossa relação com um objeto, e quando a gente fala objeto é aquilo que se difere do sujeito, aquilo com que eu me relaciono, que pode ser a circunstância, a pessoa ou um objeto, né, como a gente está acostumado a chamar de fato. Então, quando a gente está se relacionando com algo, a gente pode estar colocando neste algo apenas as nossas projeções, nossa imaginação, memórias de outras coisas que não têm a realidade, né, do que está na nossa frente realmente hoje. Né? A gente traz uma outra coisa e não
a compreensão daquilo que está na nossa frente, a gente projeta naquilo que está na nossa frente outras memórias e a nossa própria imaginação. Ou às vezes a gente mistura um pouco de compreensão daquilo que está na nossa frente com algumas memórias, ou a gente vai conseguindo aos poucos ter uma visão mais limpa e verdadeira daquilo que se apresenta na nossa frente. O que o yoga quer? E o yoga quer nos ajudar a conseguir realmente enxergar as coisas como elas de fato são. Por quê? Porque dentro de nós existe essa sede, esse desejo de conhecer. E o conhecimento que, mesmo que às vezes, ao olhar de uma forma superficial, pareça nos revelar algo que nos frustra, na verdade, ele vai nos oferecendo uma satisfação mais profunda. Quando eu vou entrando em contato com a verdade, e se eu estou preparado emocionalmente para entrar em contato com a verdade, eu nutro uma busca muito profunda do ser humano, que é de conhecer a verdade. Então, esse é um grande ponto, né, sempre perseguido pelo processo de yoga. O yoga está nos ajudando, por um lado, a preparar a nossa mente, as nossas emoções, para que a gente tenha condições de lidar com o que está ao nosso redor, e também ele tem todo um corpo de conhecimento de ir nos falando sobre essa verdade das coisas, para que a gente possa ir para o mundo e fazer esse estágio de procurar reconhecer isso que está sendo tratado nas escrituras ao nosso redor e nas relações. Então, esses dois aspectos, né? A preparação da mente e o conteúdo de conhecimento, tudo isso está dentro do caminho de yoga, que é chamado de Yoga Darshana, o sistema de yoga tradicional, que é principalmente apresentado, organizado no Yoga Sutra. Quando a gente então fala da respiração, a respiração aqui, ela não é apenas parte de mim, ela é algo com o que eu me relaciono. Eu vou me relacionar com o meu corpo e eu vou me relacionar com a minha respiração. Se não existe relação com a minha respiração, se existe uma insensibilidade, o que vai acontecer? Quando eu não conheço algo, aquilo é como se tivesse uma vida própria, né? Eu não tenho contato, eu não consigo encostar naquilo, eu não consigo me relacionar. Então, o que vai acontecer? Enquanto eu não me relaciono com a minha respiração, ela vai trazer todos os padrões automáticos que estão relacionados com desequilíbrios do corpo e desequilíbrios da mente. Uma das coisas mais especiais com relação à respiração, e é por isso que o yoga vai falar demais sobre a respiração, tem uma importância muito grande ali, é que a respiração ela está nesse meio do caminho, como se fosse o elo, né, que conecta corpo e mente. Então ela pode se perturbar por uma doença, por um problema físico, e ela pode também se perturbar por uma questão de falta de saúde mental, seja temporária, seja de longo prazo. Eu posso estar com uma respiração ruim hoje porque eu não consegui dormir direito, eu posso estar com uma respiração ruim hoje porque eu tomei café, eu posso estar ansioso e agitado porque eu recebi uma má notícia, né? Eu posso estar agitado, posso estar com a respiração ruim porque eu estou preocupado com alguma coisa relacionada ao meu trabalho, eu posso estar com a respiração ruim, né, por causa de alguma coisa emocional na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos. Então, ela está ali como sendo aquele elo, né, que é aquilo que vai mostrar muito do que está acontecendo com cada um aspecto da minha vida. Então, eu posso começar a me relacionar com ela, olhar para ela, tanto nesse sentido de fazer uma leitura, né, do que ela está mostrando, o que foi que desequilibrou. Isso é uma coisa completamente comum, a gente vai passar, né, na vida por vários tipos de desequilíbrios, né? Então eu vou poder conhecer um pouco de mim olhando para o estado dela e procurar então ver o que foi que hoje causou essa perturbação, ou se eu vejo alguma coisa a longo prazo, uma perturbação que se sustenta, que não passa, o que está ocasionando essa perturbação de longo prazo, né? E também eu posso olhar para ela e pensar como eu posso ajudar ela. Mesmo que eu não reconheça ainda a fonte, o que está causando essa perturbação, seja de curto prazo, seja de médio e longo prazo, como eu consigo fazer para que ela se pacifique um pouco. Por quê? Porque no momento que eu pacifico a minha respiração, e eu logo vou explicar o que é pacificar a respiração, eu permito que o meu corpo funcione melhor,
e eu permito que as minhas emoções, a minha mente funcione melhor. A respiração consegue ajudar. É claro que cada esfera tem as suas possibilidades e as suas limitações, mas a respiração tem muito a nos oferecer. Então, quando a gente trabalha com ela, existe uma possibilidade de um grande ganho, de um grande benefício, tanto nessa saúde mental quanto na saúde física. Porém, não é alguma coisa tão simples. Por quê? Porque tem um caminho gradual para conseguir chegar até o manejo da respiração. E esse caminho gradual ele não é tão simples, porque a respiração é alguma coisa muito sensível. Ela não é algo que a gente enxergue, né? Por exemplo, eu posso tocar rapidamente aqui no meu nariz, mas como é que eu vou tocar na minha respiração? A respiração ela não tem a forma, né, de algo sólido, né? Então, eu vou ter que começar a poder prestar atenção nela, vou ter que tentar desenvolver essa capacidade de prestar atenção nela com um processo de mais introspecção e desenvolvimento de mais quietude e sensibilidade, senão eu nem sequer percebo. É muito comum que, quando a gente começa a ensinar alguma prática formal que lida com o corpo, com a respiração para um aluno, nos atendimentos individuais, aquela pessoa, ela no início ela estranha um pouquinho, ela começa aos poucos a aprender um método de se relacionar melhor com o seu corpo e com a sua respiração. Ela vai para casa, vai fazer as práticas que foram indicadas e daqui a pouco ela volta no outro atendimento e ela diz: pela primeira vez quando eu estava em casa olhando um filme ou fazendo alguma atividade qualquer do dia a dia, eu percebi que eu respirava. Eu nunca tinha me dado conta disso em meio às atividades cotidianas. Então a pessoa começa a ficar mais atenta, mais sensível à sua própria respiração. Então, ali a gente já tem um ganho, né? A pessoa começou a se relacionar com uma parte dela que é uma parte muito especial, porque é a respiração que mantém a vida no nosso corpo. Então, tanto que na Índia se conta, né, o tempo de vida pelo número de respirações, né? Se diz que a gente tem um número determinado de respirações. Se a gente fazer com que a nossa respiração fique mais lenta, a gente tem a tendência a ter uma vida mais longa. Se a gente faz com que a nossa respiração se perturbe e fique curta, a nossa vida também fica mais curta, né? Ou seja, ou a gente não está trabalhando só com a respiração, é como se a gente dissesse: a gente está alongando não a respiração apenas, a gente está alongando a vida, né? Então, esse é um ponto de vista que é trazido. Eu queria trazer para vocês algo que, aliás, foi uma aluna minha de muitos anos que hoje de manhã lembrou disso. Eu estava atendendo ela e ela falou para mim assim: tem uma oração, né, que tu escreveu, uma poesia, que eu uso ela todos os dias, né, uso frequentemente, ela disse, né, para me conectar com a respiração. Eu nem cheguei a comentar com ela, a gente estava envolvido com os assuntos, né, pessoais dela ali, nem cheguei a comentar com ela que hoje a live seria sobre esse assunto, e pensei, bom, eu vou aproveitar a lembrança dela e vou trazer então essa poesia para o encontro de hoje. É uma poesia, inclusive, que vocês podem encontrar ali no meu Instagram, Jorge Knack Yoga. Deixa eu pegar ela aqui. O nome da poesia foi escrita por mim há muitos anos, mas eu acho que é um bom exemplo, né, desse assunto, respiração, para a gente começar a falar sobre ele. O nome é Sustento. A respiração é teu sustento, alimento invisível, oferenda imperceptível que gentilmente o mundo a ti oferece. É aveludada quando teu coração satisfeito a acolhe. É insuficiente quando, calado, te atormentas. É bruto desabafo ou doce sopro, doação inconsciente que se faz à vida. É infinita quando a soltas sem medir o custo e curta quando defines o preço. É de tuas expressões a mais reveladora. É a tua primeira e última companhia, que desde o primeiro dia dedica-se a fazer obsessiva da tua morte a contagem regressiva. Então essa é uma poesia que fala, né, um pouco sobre essa questão da importância, né, da delicadeza e também da poesia que é a própria respiração. Então é muito importante que a gente comece a olhar melhor para ela e perceber o quanto
a perturbação da respiração nos revela algo importante e o quanto a saúde da respiração também nos revela algo importante. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai ter que pensar, né? Existe esse conceito que fala sobre inalação e exalação do ponto de vista da perturbação. E existe um outro conceito que fala sobre a possibilidade de conduzir a respiração. Conduzir a respiração, quando a gente fala da respiração que está ali sujeita à nossa condução, ou seja, a gente conseguiu se relacionar com ela, pode pegá-la pela mão e conduzir ela de uma determinada maneira, ou seja, eu inalo num determinado tempo definido. Seguro por um tempo definido. Exalo por um tempo definido. Quando eu tenho a possibilidade de fazer esse controle, essa condução, significa que ela já não está mais no automático, significa que ela é minha amiga, que ela é um objeto, ela é algo com o qual eu me relaciono, que permite a minha condução. Ela não tá mais, eu não estou brigando com ela, ela não está brigando comigo. A gente está conseguindo trabalhar juntos, né? Durante todo o tempo, dentro até mesmo da parte das posturas físicas na prática de yoga, o professor Desikachara insistia muito nesse cuidado da respiração. Ou seja, se eu for na direção da prática física do yoga, que é a parte da prática de asanas, e eu achar que basta eu ficar tentando imitar posturas e não colocar em primeiro lugar a respiração, eu estou trabalhando com um corpo morto, eu não estou trabalhando com posturas do yoga, porque apenas um corpo morto não respira, né? O yoga é aquilo que me leva na direção à vida. Então o yoga ele vai ter que conduzir até mesmo um exercício físico com uma especial atenção à qualidade respiratória. Quando a gente faz um movimento, né, qualquer mesmo um simples movimento na nossa prática física, movimento de abrir os braços, eu vou sensibilizar a inalação. No movimento de fechar, eu vou sensibilizar a exalação. No momento de subir os braços, eu vou sensibilizar a inalação. No movimento de descer, eu vou sensibilizar a exalação. Mais importante do que eu estar preocupado em o que eu devo fazer com as mãos, o que eu devo fazer com os braços, eu estar preocupado com aquilo que é a fonte de vida no meu corpo. Eu cheguei a falar um pouco quando eu estava conversando sobre Anga Medjayatva, no encontro anterior, na semana anterior, está lá gravado, né, no IGTV, no Instagram do Pratique Prana, né, naquela partezinha ali do meio, né, que tem a gravação das lives. Quando eu falei sobre a perturbação do corpo, eu já chamei a atenção que o corpo mesmo, sem movimento, ele não é nada. Né? A gente está lidando com um corpo vivo aqui, a gente não está lidando com um corpo morto. Então, até mesmo a inquietude física tem principalmente como origem a perturbação do prana, que é essa perturbação do aspecto mais sutil da respiração. E tem um outro aspecto que é mais profundo, que é a perturbação da respiração em si. Por que isso? Porque às vezes eu posso até dizer assim, eu consigo aquietar o meu corpo. Fiquei quieto, fiquei parado. Mas eu não consigo fazer com que a minha energia se estabilize. Eu contenho, eu seguro a solidez do meu corpo, eu seguro o meu corpo físico, mas ainda eu sinto uma perturbação interna. Qual é o propósito de eu ficar imobilizando o meu corpo e ficar internamente perturbado? Eu vou ficar ali de castigo achando que isso é meditação? Não, isso não é meditação, isso é castigo. Meditação é quando eu consigo conectar a minha mente a alguma coisa mais profunda, algum objeto de meditação, alguma coisa que eu esteja contemplando. Quando eu consigo me conectar àquilo, me comunicar com algo, com sensibilidade, isso se chama meditação. Então, o propósito da meditação não é ficar parado, contendo o corpo, enquanto o resto está perturbado. Por isso que no yoga a gente tem o asana, a gente tem o pranayama, a gente tem várias práticas preparatórias que vão respeitando as necessidades do corpo e oferecendo mais saúde e mais tranquilidade. A gente tem a prática respiratória, assim como tem a do corpo, a gente tem a respiratória para oferecer algo para a respiração. A respiração tem as suas necessidades, ela precisa ser levada em conta, não ser domada,
né? Não ser dominada. Eu preciso conseguir estabelecer uma relação de confiança, uma relação madura, uma relação de busca de conhecimento com ela, assim como com o meu corpo. E às vezes a gente vê, infelizmente, né, que às vezes uma pessoa que não tem muito conhecimento, seja um aluno, seja um professor, estabelece até mesmo uma relação com o corpo de uma forma abusiva, onde tenta impor ao corpo um determinado asana que não é bom, na verdade, para o seu corpo ou para o corpo do seu aluno. Isso não é mais yoga, né? No momento que a gente começa a tentar impor, no momento que a gente não escuta, no momento que a gente não faz uma negociação no bom sentido da palavra, né? O que eu estou te oferecendo está te fazendo bem? Então eu sigo nesse caminho. Está te trazendo perturbação e eu estou recebendo sinais disso? Eu mudo a direção, eu mudo o caminho. Essa é a inteligência do processo de condução de qualquer relacionamento, né? Então o yoga vai cuidar demais disso, ele vai enfatizar esse cuidado. Então a gente quer sair do padrão inconsciente, chamado Shvasa Prashvasa, onde o que fica é um automatismo que vem de muito tempo de falta de conexão com a respiração, que faz com que a gente não consiga sequer controlar 8, 9, 10 segundos de inalação, 8, 10 segundos de exalação, porque a gente já não tem mais condições de entrar em contato e conduzir, a gente perdeu isso, né, devido a perturbações físicas, ou por questões de rotina, ou perturbações emocionais. A gente quer poder conseguir voltar a ter essa boa relação com a respiração. A gente quer sair dessa perturbação e ir na direção de uma boa condução. E as escrituras nos avisam que a respiração é aquela que vai nos mostrar se a gente realmente está impondo alguma coisa ou se a gente está se comunicando. Se a gente tentar fazer uma prática física de yoga sem olhar para ela, ela vai reclamar. E ela vai nos mostrar que a gente está errado. Não adianta a gente tentar forçar o corpo, né, um exercício de yoga que foi todo feito para conseguir integrar corpo, respiração e mente, e ao estar tentando fazer, se preocupado apenas com uma habilidade física, começar a ficar com uma respiração rápida porque não está conseguindo aguentar aquilo, porque aquilo não faz bem para o seu próprio sistema, e acabar gerando perturbação. Não é para isso que o yoga foi criado. O yoga foi criado para nos gerar uma saúde que vai sendo desenvolvida de uma forma integrada em todos esses âmbitos. Então é muito importante que a gente busque esse conhecimento, que a gente vá nessa direção. Então, por hoje, a gente vai finalizando aqui, né? Então, terminando esse assunto. E um detalhe, esse assunto da respiração inconsciente, dos automatismos, ele não vai terminar hoje. Como a gente teve 5 lives dentro desse mês, eu havia dividido, né, entre Dukkha Dharmanasya, Angamedhyayatva e Shvasa Prashvasa. Então eu vou fazer mais uma conversa, eu vou continuar essa conversa sobre respiração na live da semana que vem. Então continuamos lá, né, ainda nesse assunto das perturbações, os desequilíbrios relacionados à respiração e como também a gente entende o que é uma respiração equilibrada. Então vamos dar uma olhada tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo e entender melhor um pouco esses dois mundos, né, do desequilíbrio e da saúde da respiração. Então conversaremos mais, vocês podem até pensar sobre algumas questões, né, para o próximo encontro, podem trazer e eu tento ver se eu consigo auxiliar de alguma forma nessa compreensão. Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês e espero que estejam aproveitando. Até mais e uma boa noite.